Minha rapaziada, famoso tem dia que é noite, né? Porque ontem a gente fez o vídeo falando que o Atlético tinha que apostar no Bruninho, que o Atlético tinha que fazer movimentos para esse garoto crescer tanto como jogador de futebol, tanto como pessoa, tanto como é, assim, cidadão mesmo, e no final das contas é exatamente o inverso que tende a acontecer. Vou pedir para você deixar o like, vou pedir para você se inscrever no canal, que é muito importante, principalmente quando a gente traz informações exclusivas dessa magnitude. E vamos se aprofundar em informações. Depois a gente dá nossa opinião e vocês já sabem mais ou menos o que a gente quer trazer aqui para vocês. Mas vamos pro lado da informação. Seguinte, situação do Bruninho é que o Shakhtar quer levar o Bruninho. Informação que, inclusive, meu amigo Felipe Silva, da ESPN, acabou trazendo em primeira mão, que o Shakhtar é um grande interessado no Bruninho. E a gente sabe que o Shakhtar é um clube que aposta muito em todos os movimentos de mercado, olhando para o futebol brasileiro. Quer lateral direito? Olha para o futebol brasileiro. Quer zagueiro? Olha para o futebol brasileiro. Quer atacante? Olha para o futebol brasileiro. E a gente sabe que o Bruninho, nesse momento, é um dos principais expoentes de talento que a gente tem, não só na seleção brasileira de base, mas em qualquer cenário que você fale, onde jogadores de sub-17, sub-18, sub-20, você tem ali o Bruninho como um dos principais destaques do futebol brasileiro. Então é natural que um clube que já tem tanto foco em investir, em gastar suas xixis nos jogadores do mercado nacional, olhem para o Bruninho com um olhar assim de muita expectativa em relação a tudo que ele pode se tornar. O primeiro ponto acaba sendo esse. O Atlético quer vender o Bruninho, tá? Assim, a temática do vídeo, a informação que eu trago é que o Atlético quer vender o Bruninho. O Atlético entende que, nesse momento, o Bruninho é um jogador que traz mais problema do que solução. O Atlético teve muito problema na renovação do Bruninho. O Atlético teve muito problema para conseguir fazer com que o Bruninho, assim, assinasse a renovação e apostasse no projeto do Atlético. Então isso ali já criou todo um cenário ali de muitas dúvidas se realmente o Bruninho estava focado no clube ou se o Bruninho não estava focado no clube. E o Bruninho teve a questão ali da situação que ele foi parado pela Blitz, teve outras situações também que também não me cabem aqui ficar falando, mas o Bruninho tá dando um trabalho danado. E aí o que o Atlético entendeu? Vale a pena negociar. E a realidade é que até o próprio mercado começa a olhar para o Bruninho com um olhar diferente, principalmente depois da situação ali dele ser pego dirigindo, mesmo sendo menor de idade, tá, gente? É o que eu posso garantir a vocês, assim. Eu ouvi de uma pessoa lá de dentro do clube que o Bruninho ele desvalorizou consideravelmente depois do que aquelas imagens viralizaram, que aquelas imagens pegaram uma atração de quase o Brasil inteiro viu, de qualquer comentário que se faz em relação ao Bruninho em transmissões de TV e em rede social falando também de quando ele foi autuado, de quando ele foi parado ali pela polícia. Então isso pegou muito mal para a imagem do Bruninho, isso pegou muito mal para o valor que o Bruninho tinha no mercado e gera aquela situação. Será que o Atlético não deve negociar o mais rápido possível? Porque até pelas atitudes dele a gente vai ver um Bruninho perdendo valor assim, gradativamente. A gente vai ver o Bruninho perdendo valor momento após momento, porque a gente sabe que pode acontecer outro tipo de atitude como essa, e lembrando também que o entorno do Bruninho também não é um entorno muito fácil, que acaba super protegendo ele, então até o Atlético tem um pouco de dificuldade de acessar o Bruninho nesse momento, não vou falar nem para fazer uma punição, mas para ter uma cobrança maior em relação às atitudes que o clube espera que o Bruninho tenha, então gera essa série de pontos de interrogação. E aí você tem também a situação dos valores, né? O Atlético chegou a ter um indício de uma proposta de 15 milhões, tá? Que seria algo em torno de 12, mais uns bônus aqui, uns bônus ali. E esses bônus, eu vou ser bem sincero com vocês que eu desconfio bastante em relação à capacidade desses bônus serem batidos e desses bônus não serem batidos. Então, foi a primeira proposta que chegou no Atlético, mas é o que eu disse pra vocês. Logo quando saiu aquelas imagens, quem tá querendo comprar o Bruninho já baixou um pouquinho a proposta. Então, se antes era por 15, 12 mais 3, agora já tá 12, 10 mais 2. E existe
uma tentativa via um intermediário, que é um intermediário que é muito conhecido no mundo do futebol por representar o Shakhtar numa série de negociações, de tentar uma negociação 7+3. O Atlético já disse que não aceita menos de 12, mas no final das contas existe essa negociação, existe essa conversa, esse representante do Shakhtar está em Curitiba para tentar desenrolar essa negociação para que o Bruninho, ao completar 18 anos, já parta para Donetsk e passe por todo o processo já vestindo a camisa do Shakhtar. Então, assim, informações novas. O Atlético vai ter que ser firme na negociação. E aí a gente pensa, 10 milhões, vamos botar assim, é a parcela do ano da Baixada. É a possibilidade do Atlético fazer um mercado muito mais agressivo, levando em consideração a grana que pode ganhar do Bruninho, e dá pra botar até a grana em relação a uma possível venda do Bruno Zapelli, que, cara, viabiliza muito mais o Atlético fazer o investimento que o torcedor espera na janela de meio do ano para reforçar a equipe para a reta final de temporada. E hoje, se você for levar em consideração, muita gente acredita que o impacto do Bruninho não vem sendo tão grande e não sabe se vai ser até pela série de comportamentos que o Bruninho vem tendo. Então hoje eu posso garantir a vocês, é uma opinião da alta cúpula atleticana. Existe não só uma ideia, mas uma vontade de negociar o Bruninho. Eu, Thiago, volto a dizer para vocês, acho um erro. Acho que a situação do Bruninho mereceria calma. Acho que a situação do Bruninho mereceria cautela. Acho que a situação do Bruninho mereceria todo um olhar pelo jogador diferente que é. Mas tudo que o Atlético bota em cima da mesa em relação ao Bruninho, eu não tenho como chegar aqui pra vocês e falar que não faz sentido. Eu não tenho como chegar aqui pra vocês e falar, não, é coisa da nossa cabeça. Não é. O Bruninho dá motivos e, assim, tem atitudes que justifica exatamente o porquê do Atlético querer negociar o jogador. Eu acho uma pena. Porque eu, de verdade, acho o Bruninho um jogador extremamente talentoso. Acho que dificilmente o Atlético vai encontrar em curto prazo um jogador com a capacidade técnica do Bruninho. Mas o clube precisa tomar decisões e a gente sabe quão dependente o clube é no sentido de gerar boas vendas. Quão dependente o clube é no sentido de gerar negociações que acabam trazendo um retorno a curto prazo para o clube se manter saudável financeiramente, para o clube se manter se manter competitivo financeiramente. Desculpa a confusão das palavras, mas enfim, é isso. Cerca de 12 milhões é a pedida do Atlético. O Shakhtar quer baixar totalmente esse valor e talvez o Atlético até dê uma escondida um pouquinho no Bruninho para esse valor não indo por ladeira abaixo, assim, não caindo cada vez mais, porque a realidade é que existe um medo por parte do Atlético disso acontecer de verdade. Valeu, pessoal? Tamo junto, forte abraço, é nóis.